Bom, eu sou o Hugo, eu sou conselheiro de administração do ICBR e também secretário do ICBR. Estamos aqui no evento da Ampconte desde sábado, dia 3 de dezembro. O evento está se encerrando hoje com um grande público, com grandes discussões. E estamos aqui hoje com o professor Dr. Marcelo Botelho, professor da USP de Ribeirão Preto e diretor da Ampconte. Professor, tudo bem? Como que você enxergou o evento nesses 4 dias, com muita gente passando, com muitos temas, muita discussão acadêmica? Como que nós tivemos aí, na sua opinião, na sua visão, nesse evento? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar com o ICBR. Eu acho que a academia está próxima dos contadores. Eu, sendo um contador também, a gente tem que valorizar isso, é muito positivo. E eu acho que foram 4 dias de trabalho intenso, mas principalmente de relacionamentos, de retomar, né, os eventos presenciais. Isso é tão importante para a gente. E 4 dias de muito aprendizado. Tivemos palestras, tivemos painéis. Esse ano conseguimos ampliar a participação dos profissionais de mercado, trouxemos painéis com a Natura, com o Itaipu, participação de vocês, do ICBR, participação de outras entidades que trazem essa visão dos profissionais, que é o melhor dos dois mundos, o alinhamento entre a academia e a prática. Professor, a gente teve aí numa palestra, eu até participei, achei bem interessante, acabei fazendo alguns questionamentos com o professor Gary, da Universidade de Illinois. Ele trouxe para a gente um tema que a transformação da contabilidade via analytics, né? Então, o tema dele em inglês seria Transforming Accounting via Analytics, Implication for Practice, Curriculum and Research. Né? Então, a implicação da Analytics dentro da prática do currículo, da grade curricular e da pesquisa. E aí, eu queria que você desse um pequeno apanhado para a gente sobre o que nós assistimos aí nesse congresso com o Gary. O que ele trouxe aí para nós dentro desse tema tão comentado hoje em dia, cada vez mais discutido, cada vez mais procurado, tanto por nós da contabilidade, por conta da quantidade de dados que nós temos. Esse ambiente no mundo hoje, com uma quantidade cada vez maior de dados sendo capturados, o uso desses dados para a tomada de decisões, e é lógico que a contabilidade não pode estar fora disso. Gary fez uma síntese muito boa, e que eu também falo muito. Quando você pega qualquer descrição de analytics, de ciência de dados, é um processo de coletar informações, tratar essas informações, estruturar e apresentar para a tomada de decisão. Se a gente pensar, isso é exatamente o que a contabilidade faz e sempre fez. Então, eu acho que o aprendizado maior é de que as ferramentas estão mudando, mas o objetivo da contabilidade, de dar suporte para a tomada de decisão, continua sendo importante, como sempre foi, como sempre vai ser. Perfeito, Marcelo. O Gary trouxe para nós a discussão de como a Analytics afeta a disciplina contábil hoje, amanhã e no futuro. Como que você vê esse tema? Eu acho que é importante, porque a gente tem também um sentimento de que o mundo está mudando, e o que a contabilidade está fazendo para isso. E o primeiro passo, naturalmente, ele passa pela formação. Depois a gente vai falar de como isso chega para o profissional que já está formado. Mas o primeiro passo tem que ser pela formação, né, para as próximas gerações. E isso a gente vem fazendo nas alterações de currículo, né? Então, o Gary trouxe a experiência da Universidade de Illinois, a gente tem já tido outras experiências aqui no Brasil, particularmente como sou professor da USP em Ribeirão, a gente já fez isso lá, estamos discutindo com várias outras universidades em como fazer isso. E isso acontece pela inclusão de outras disciplinas na área de contabilidade que envolvem conceitos como programação, machine learning, próprio data analytics, principalmente com o uso, a aplicação em problemas, em decisões de contabilidade. E aí isso talvez assuste um pouco, porque fica parecendo, poxa, a contabilidade vai virar um curso de ciência da computação, ciência de dados, e não é esse o objetivo, né? A gente tem que saber como essas ferramentas funcionam,
e saber no nível de usuário dessas ferramentas. Eu acho que a gente já teve todo um movimento lá atrás, por exemplo, quando surgiram os sistemas ERP, também houve esse questionamento, e a gente sabe lidar bem com isso. Então, vamos seguir nesse caminho. Perfeito, Marcelo. E quais são as capacidades esperadas dos contadores quando a gente fala de Big Data, a gente fala de Analytics, de digitalização do profissional na intenção da melhoria da qualidade da informação contábil? Aí a gente está mais voltando, eu acho que a gente já começa até a mostrar que ter todos esses skills é algo benéfico e vai trazer melhoria de qualidade. Exatamente. Eu gosto muito da definição dentro de ciência de dados, que ela traz 3 grandes skills. Uma skills é o que o pessoal tem como matemática e estatística, e isso já existia nos cursos de contabilidade desde a graduação, com estatística 1 e 2, isso sempre fez parte do nível curricular obrigatório ou recomendado. Uma segunda parte que é computação, e aí tem uma relação entre programação, e uma terceira parte que é a parte natural dos contadores, que é o domínio sobre o problema na área de negócios. O contador tem esse diferencial aí. Bom, mas eu preciso saber tudo no máximo? Provavelmente não. Dificilmente você vai ter um profissional que é muito bom nessas 3 áreas. Mas você precisa ter um mínimo de skills e habilidades em cada uma delas. E aí, quando as empresas hoje em dia estão criando data labs, áreas de dados, né, squads, para desenvolvimento dessas aplicações, é comum ter uma equipe multidisciplinar, onde vão ter pessoas da computação, da estatística, de negócios e contadores. E esses contadores, eles precisam saber conversar com esse pessoal ou saber as potencialidades de uso para poderem tangibilizar soluções para os problemas que a contabilidade tem, para que os problemas que as empresas têm nos seus negócios. Perfeito. Educacional, Marcelo, com a inclusão de disciplinas voltadas à tecnologia e a introdução da análise dos dados através de diferentes ferramentas, né? E aí a gente pode usar o Python, a gente pode usar o Power BI e tantas outras ferramentas que cada vez mais surgem agora para a gente fazer essa análise de dados e, consequentemente, a melhoria da qualidade da informação pode impulsionar essa melhoria. E como está isso hoje em outros países, né? Comparando com o Brasil e Brasil com outros países? Em que nível estamos lá fora e como nós estamos aqui dentro com isso? Muito legal. Eu acho que isso pode impulsionar os currículos do curso, eu acho que isso pode melhorar a qualidade da formação dos contadores, e é lógico que a longo prazo isso passa até pela própria valorização do profissional de contabilidade, porque as empresas vão precisar de profissionais com essas habilidades para auxiliar no que a gente chama hoje em dia de tomada de decisões baseada em dados. Isso queria dizer mudar a visão do contador de uma vez por todas de insertor de informação para analista de informação? Exatamente. E por que isso é tão vital? Porque o que a gente tem hoje, né, as robotizações, o famoso RPA, né, Robotic Process Automation, ele já é uma realidade. Quer dizer, aquela pessoa que vai pegar um documento, vai digitar, vai fazer um lançamento, eu não preciso mais disso. A tarefa que é repetitiva e tem baixo valor agregado, eu não vou nem dizer que ela vai ser automatizada, ela já está sendo automatizada. Sim. Então, se o contador quer se manter relevante, ele tem que atuar onde? Na tomada de decisão. E é aí que vem. E como que está isso? Bom, a gente tem acompanhado pelas universidades que a gente está mais próximo, que fazem parte da Associação dos Programas de Pós, é a inclusão já desse tipo de conhecimento na disciplina de graduação. E a gente vem reparando que as universidades de ponta internacionais têm seguido o mesmo caminho. Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com colegas de universidades internacionais e a gente fala, olha, a gente já trouxe isso para a graduação. O pessoal até assusta, pô, no Brasil vocês já estão fazendo isso? Agora, é uma realidade em todas as universidades? Não. E aí a gente precisa de um apoio para expandir e capilarizar. A gente tem mais de 1.100 cursos de graduação em ciências contábeis no Brasil. Então, a gente passa por um desafio, e por isso a Amplifon está tão preocupada com esse tema, que é formar os mestres e doutores da área com esse tipo de conhecimento para que eles levem esse tipo de conhecimento para a sala de aula.
Perfeito. Eu poderia fazer um link disso até mesmo com o IFRS. Nós viramos referência no mundo com o IFRS. Nós Exato. temos algumas cadeiras no IFRS, nos órgãos no exterior, por conta desse skill que nós criamos. Nós somos bons em se transformar, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar com essa transformação de uma forma rápida, como nós fomos, apesar de no início, quando a gente fala lá de 2008, né, quando veio a inserção das normas internacionais no Brasil, não para todas as empresas, de alguns contadores, inclusive, falar, essa moda não pega, né? E nós nos transformamos numa potência, até mesmo para dentro de órgãos no exterior. Eu acho que a gente acaba indo na mesma direção. Exato. É uma questão assim, né? O Brasil tem sempre um ambiente muito mutável, então a gente está acostumado a mudar. E o paralelo que eu faço, né, quando você usa o termo muito famoso hoje em dia, contabilidade 4.0 ou indústria 4.0, é porque a gente está na quarta revolução industrial. Né? A primeira, se a gente lembrar lá da história do ensino médio, eram os teares a vapor. Né? E qual que era a alternativa? Vamos quebrar os teares e vamos continuar fazendo tecido à mão. Não deu certo. Não adianta achar que a gente vai ignorar essa mudança do ambiente de dados, que ela vai passar, porque não vai acontecer. Perfeito. Gary apresentou ainda, Marcelo, a importância de todas as instâncias, né? Aí nós estamos falando de academia, profissionais, reguladores, órgãos de classe e quaisquer outros que estejam envolvidos com a nossa profissão, né? Tanto acadêmica, né? Quanto do contador na sua prática ali. Quanto ao apoio e exigência desses conhecimentos, para que assim se atinja uma mudança real, né? Então ele até falou lá com relação ao CPA, ele falou com relação à academia de exigir. Como que você enxerga isso? A gente precisa fazer essa mudança? O que a gente precisa inserir aí dentro? Esse é um ponto muito bom, porque a gente falou da transformação dos currículos, mas isso é a próxima geração dos contadores. E a gente tem a geração de hoje que está no mercado de trabalho. E essa geração de hoje também precisa ser treinada. De novo, eu vou precisar transformar esses contadores, esses centenas de milhares de contadores que a gente tem no Brasil hoje em programadores? Não, mas eles precisam saber das potencialidades dessas ferramentas e como utilizá-las. E aí que entra a importância da sinalização e do apoio das entidades. Então, nos Estados Unidos e os países que adotam o CPA, a prova do CPA, já a partir de 2024, exige esse conhecimento. Muito provavelmente, a gente vai ter um movimento da prova do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, de fazer isso. Nós já estamos conversando com os conselhos na proposta de reformulação que foi feita esse ano pelo Conselho Federal. Nós, como OpenPonte, apoiamos e demos uma ênfase muito grande nessa questão. E, com certeza, treinamentos e multiplicações via Conselho Federal Regional, via ICBR, via entidades de classe, né? A nossa classe no Brasil tem uma vantagem de ser muito bem estruturado e organizado. Essa replicação via entidade de classe vai ser fundamental para que esse profissional que já está no mercado se mantenha atualizado. O CPA foi uma forma de avançar mais rapidamente com essas disciplinas dentro da grade curricular nos Estados Unidos? Eu acho que talvez não foi nem uma questão de pressionar, eu acho que foi uma resposta do mercado ao ver que esse conteúdo estava sendo demandado e os profissionais precisavam ter. Se a gente for fazer uma referência com o Brasil, a gente sabe que no Brasil muita coisa só funciona na medida da pressão, Exato. Infelizmente. Mas se a gente fosse fazer uma referência, isso seria um alavancador Com da certeza. mudança das grades curriculares nas universidades? Com certeza, eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, que a gente tem de ser uma das duas únicas profissões que tem essa regulação, a exigência de um exame de suficiência, que mostra a importância do conhecimento e, com certeza, aprofundar mais. Veja, hoje já existe, se você pegar daquelas 3 grandes conhecimentos, o exame CFC ele já exige a obrigatoriedade de análise de dados. Tanto que, se você pegar nos últimos anos, tiveram até mais questões que apresentaram gráficos, que apresentaram
necessidade de tomada de decisão, Uma pequena análise. Uma pequena análise para resolver a situação. Com certeza, o exame de suficiência no Brasil ele é um balizador para o currículo dos cursos. Então, sim, isso deve acontecer. Passa um pouco para mim, Marcelo, para os nossos associados e não associados, ou futuros associados, dê uma palavra para eles do que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente precisa buscar e qual é a importância de tudo isso, inclusive do ICBR e da Conte dentro desse processo. E por que eles têm que vir para cá? Porque isso é uma coisa... Até estava discutindo com o nosso presidente do ICBR, o André, ontem, a respeito disso. Como é diferente estar aqui, né? Como você absorve muito mais conteúdo, como é importante estar aqui dentro para enxergar este outro lado, que é a academia, mas num outro aspecto. Exato, né? Eu acho que pensar que a academia e o mercado são antagônicos é o pior erro possível. A gente se complementa muito bem. E a vantagem que a gente tem de estar junto e trazendo esses parceiros como o ICBR, trazendo as nossas conexões internacionais, é que a gente consegue dar uma velocidade muito grande, trazer para o Brasil o que de ponta está acontecendo lá fora. Né? Então, aqui nós tivemos participantes da American Accounting Association, da European Accounting Association, né, do ACPA, do CIMA, que são organizações internacionais trazendo o que há de mais novo na contabilidade mundial, além das pesquisas que a gente desenvolve no Brasil, que estão cada vez mais internacionalizadas. Então, é fundamental. A mostra é os prêmios que foram consagrados ontem, incluindo profissionais brasileiros e estrangeiros no mesmo tema, no mesmo artigo. Exatamente. Isso mostra cada vez mais que a gente está se unindo universalmente. Exato. Obrigado, Marcelo. Pessoal, a ideia de fazer essas discussões aqui junto à ICBR, divulgando a ICBR, é poder transmitir para vocês os conhecimentos que a gente pode levar para toda a classe. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado.